Rapidamente aí. Lá no texto de Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué 6, versículo 1, eu queria que você prestasse bem atenção a essa mensagem. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos lendo o livro de Josué. O tema do mês está no livro de Josué. Esse é o mês em que o Senhor vai derrubar todas as muralhas que se levantam diante de nós. Eu acho que você não entendeu isso, eu vou repetir. Esse é o mês que Deus vai derrubar todas as muralhas que se levantam diante de nós. E a palavra de Deus diz assim, Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Diga comigo. Jericó estava rigorosamente fechada. E a palavra de Deus continua dizendo, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem... Deixa eu te fazer uma pergunta, por que Jericó estava fechada? O texto diz, por causa dos filhos de Israel. Qual era o intuito de Jericó estar rigorosamente fechada? Qual era a função daquelas muralhas estarem justamente ali? O que Jericó representava? Jericó representava a passagem. É interessante que, para que Israel chegasse até o lugar onde Deus havia prometido, era necessário que primeiro Israel passasse por Jericó. Diga comigo, para que Israel chegasse até o lugar da promessa, era necessário primeiro que Israel passasse por Jericó. Só que tinha um problema. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Havia muralhas diante de Israel. E é interessante que muralha tem uma natureza. Muralha tem um propósito. Diga comigo, toda muralha tem uma natureza e um propósito. Qual é a natureza e o propósito da muralha? É impedir que alguém entre ou que algo saia. É impedir a passagem. É impedir o avanço. É interessante que quando tudo era mais seguro, nós não encontrávamos casas com muros. Não é verdade? Hoje, quando você vai para os Estados Unidos, você chega lá, você vai ver que as casas não têm muros. Mas aqui no Brasil, todo mundo que compra uma casa, ele manda construir logo o que, se não tiver? Um muro. Qual a função do muro? Impedir a passagem, bloquear a passagem. Quem eu quero que eu não quero que entre, não vai entrar. É impedir a passagem. Essa é a natureza, esse é o rigor. É interessante que a Bíblia diz que aquelas muralhas estavam ali justamente com esse intuito, impedir a passagem de Israel. E quando a gente começa a falar a respeito de muralhas e natureza, eu começo a me identificar com o homem. Você sabe por quê? Porque dentro de cada ser humano há uma muralha. E é interessante que essa muralha tem uma natureza e tem um propósito. A Bíblia fala sobre a natureza dessa muralha, a Bíblia fala sobre o propósito dessa muralha. E é interessante que enquanto nós não identificamos isso e nós não exercemos autoridade no nome de Jesus e nós destronamos e destruímos essa muralha, nada vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve na terra, ele enxergou
essa muralha no homem. No capítulo 2 do livro de João, no versículo 25, Jesus vai dizer assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito de quem? Do homem. Por quê? O texto diz, porque ele mesmo, ele quem? Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus estava identificando no homem a muralha que fazia separação, que o impedia. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 do livro de Efésios, falando a respeito da natureza do homem e dessa muralha, ele vai dizer assim no verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas na frente a gente vai ver o salmista Davi. No Salmo de número 51, versículo 5, e ele começa a falar e ele dá nome. Jesus identifica a natureza, Jesus identifica a muralha dentro do homem. Paulo, ele começa a adjetivar, ele começa a mostrar as características dessa muralha. Mas no Salmo 51, versículo 5, o salmista Davi, recebendo uma revelação do Espírito Santo, ele dá nome a essa muralha. No capítulo 51, no versículo 5, o salmista Davi vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele vai chamar essa muralha de pecado. Interessante que, como eu disse na sexta-feira, eu não estou falando aqui de pecados, mas eu estou falando aqui de pecado. Quando você tem uma muralha diante de você e você arranca alguns tijolos, resolve, sim ou não? Não. Mas quando você arranca toda a muralha, não vai ficar um tijolo em cima de tijolo, não é verdade? Interessante que o salmista Davi aqui não está falando a respeito dos tijolos que constroem a muralha, mas ele está falando na muralha como um todo. Ele fala que todos nós nascemos na iniquidade, todos nós fomos concebidos no pecado. E é interessante que isso é uma natureza. A natureza daquela muralha de Jericó era o rigor, era a solidez. Ninguém saía e ninguém entrava, quando você continua lendo o texto. Por que aquela muralha estava ali? Qual era o propósito? Impedir que os filhos de Israel chegassem até a promessa que Deus tinha para eles. Qual o propósito da muralha do pecado? É impedir que você viva o propósito de Deus aqui na terra. Quando você permite que o pecado se instaure e se instale na tua vida como natureza, você é impedido de avançar, você é impedido de viver os propósitos de Deus aqui na terra. O maior empecilho para o homem não é o diabo, não são os demônios, não é teu irmão que está do teu lado, filho. Tem gente que olha para o irmão que está do lado e diz: sai, capeta. Não é ele. Você sabe qual é o maior diabo da gente mesmo? Somos nós mesmos. Aí que está o X da questão. Olha para mim, Satanás só trabalha debaixo de uma legalidade.
até o diabo tem que seguir esse princípio. Ele não pode quebrar. Ele não pode invadir uma vida que está selada pelo sangue do Cordeiro. Ele não pode tocar numa vida que está completamente fechada pela santidade. O diabo, ele trabalha por legalidades, por brechas. É por isso que uma das estratégias de Satanás é usar você mesmo como instrumento para sabotar a tua conquista. Gente, é interessante que quando você estuda a história do povo hebreu, você vai ver que os hebreus passaram 40 anos para chegar em Canaã. Se você pegar um mapa e você começar a estudar o trajeto que Israel passou, você vai ver que Israel fez arrodeios. Ele podia, em poucos meses, ter chegado a Canaã. Passou 40 anos. Sabe por quê? Deus vai dizer: eu te levei por esse deserto durante 40 anos. Um deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões. Para te provar, para te testar. Eu não deixei que nesse deserto você passasse fome nem sede. Eu te supri. Eu não permiti que as sandálias dos teus pés se desgastassem, nem a tua roupa no corpo se acabasse. Eu te supri com maná dos céus, e eu enviei carne quando vocês pediram. Mas eu permiti que durante esses 40 anos você estivesse no deserto. Porque eu queria saber o que estava no teu coração. Deus estava tratando a natureza de Israel. Você sabe por que 40 anos? Porque esse foi o ciclo que Deus encontrou para poder fazer matar a natureza. Interessante que a geração que manteve a natureza do pecado no seu coração não entrou na terra prometida, morreu no deserto. Mas a geração que se curvou diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ela entrou na Canaã. Mas Deus precisou tratar. Você sabe porque muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto? Porque deserto é lugar de morte. E deixa eu dizer uma coisa para você. Com essa natureza do pecado, esse muro, só há uma saída: morte. Não tem outra saída. Você pode correr para um lado, para o outro, não adianta. Enquanto a muralha não cai, você não avança. Tem muita gente debaixo de um espírito de religiosidade dentro dos templos. Eles estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma religião, mas fora do Senhor. Você sabe o que eu aprendi? Religião não salva. O maior engodo de Satanás se chama religião. O diabo é aquele que vem criar religiões. Ninguém vai ser salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Olha para a pessoa linda que está do teu lado e diz para ele: ninguém vai ser salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Você sabe pelo que você é salvo, meu irmão? Você é salvo pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O que eu preciso é me identificar com aquilo que Ele fez. O que eu preciso é me identificar com aquilo que Ele fez. A única maneira da muralha cair é através de Cristo. Olha para mim, como foi que a muralha de Jericó caiu? Israel selecionou 10.000 soldados. Cada um deles ia com uma marreta, não era isso? E aí, quando Josué gritou, eles começaram a bater na pedra fundamental. Não foi assim? Não. Como foi?
Eles simplesmente creram no que Deus havia dito. Eles creram. E por crer, eles apenas seguiram a fé. Quem derrubou a muralha não foi Israel. Quem derrubou a muralha foi o Senhor. Com o pecado é assim também. Com a natureza é assim também. Eu creio. No capítulo 10 do livro de Romanos, olha o que o Espírito Santo de Deus diz para nós. Capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É aí que está o X da questão, é crer. Eu preciso crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu creio, aquilo que ele fez se torna a minha realidade. Gálatas 2:20 vai dizer: eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Quem vive? Cristo vive em mim. Só que não termina aí o texto. A Bíblia diz assim: a vida que agora vivo eu vivo como? Eu vivo pela fé. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé. Enquanto isso não acontecer, nós nunca chegaremos ao centro da vontade de Deus, ao propósito. Nós seremos eternos insatisfeitos. Nós estaremos insatisfeitos com a nossa vida, porque nada mais vai satisfazer, gente. Mais dinheiro não vai satisfazer, roupa nova não vai satisfazer, mulher nova não vai satisfazer, esposo novo não satisfaz, igreja nova não satisfaz, pastor novo não satisfaz, nada. Você sempre vai ter uma desculpa para viver murmurando, abusando. Por que Israel reclamava tanto no deserto? Porque não entendeu que o que satisfazia Israel era o Senhor. Estava com fome, Deus mandou maná, enjoaram de maná. Pediu carne, Deus mandou carne, enjoaram de carne. Pediu água, Deus mandou água, enjoaram de água, enjoaram de tudo. Murmurava, por quê? Natureza. Quando a natureza não morre, você nunca atinge teu propósito. Você sabe por que a minha natureza precisa morrer? Minha natureza precisa morrer primeiro. Porque João 12:24 vai dizer: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Toca na pessoa linda que está do teu lado e diz para ele: você é uma bênção, meu irmão. Ele é uma bênção. Quando você está ainda debaixo do governo da natureza do pecado, todo mundo é chato para você. Você acaba ficando sozinho. Você não suporta ninguém. Você encontra defeito em todo mundo. É ou não é? Você parece um espião gospel. Encontra defeito em tudo e em todos. Você precisa morrer. Quando você morre, você começa a ver com olhos diferentes. Olhos graciosos, olhos misericordiosos. Você começa a ter atitudes diferentes. Olha, quando a igreja primitiva entendeu o que era novo nascimento, recebeu o batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que eles caíram na graça das pessoas e as pessoas na graça deles. Eles começaram a conseguir conviver. A Bíblia diz no Salmo 133 o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ei, unidade não é uniformidade. Viver em unidade não é agir da mesma forma.
não é vestir a mesma roupa, não é adorar do mesmo jeito. Eu não gosto de fulano, por quê? Você já notou ele adorando? O que tem? Eita, parece um peão. Deixa ele rodar. Qual o problema? Se ele quer adorar plantando bananeira, deixa ele plantar bananeira. Quem tem que receber a adoração dele não é você, é Deus. Eu não gosto de fulano, por quê? Porque ele é frio. Deixa. Até crente frio, Deus ama. Você vai a Apocalipse, ele diz, você pode ser frio ou quente, só não seja morno. É ou não é? Então deixa teu irmão adorar do jeito dele. Larga a mão de ser chato, morre. É verdade. Se não morrer, fica sozinho. Vai chegar um momento que você vai ficar, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu chego perto, todo mundo sai. Tem que sair mesmo, porque você é chato. A Bíblia diz, se não morrer, fica só. É aí que está o X da questão. Quando você morre, você se torna um instrumento de cura na vida de pessoas. Quando você chega, as pessoas correm para você. Ora por mim, me aconselha, me ame. Meu irmão, é por isso que para você viver uma vida de comunhão, você precisa morrer. Para entrar numa rede, você precisa morrer. Porque quando você chega numa rede, você não quer morrer, você dá trabalho, você briga com todo mundo, você abusa, é uma coisa séria, gente. Uma coisa é você ver uma pessoa uma vez no mês, outra coisa é você começar a conviver com ele. Aí você precisa ter a sua natureza morta. Olha o que a palavra de Deus diz. Segunda consequência, por que eu preciso morrer? A Bíblia diz assim, ó, João 12, 24. Se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quem não morreu não frutifica. Quem não morreu é estéril. Ei, olha para mim, em nome de Jesus, e entende isso. Crente que não frutifica tem problema sério de identidade com Cristo. Crente que não frutifica precisa avaliar sua experiência com Deus. Crente que não frutifica precisa realmente avaliar se nasceu de novo. Porque uma das marcas de quem nasceu de novo se chama reprodução. O novo nascimento te faz voltar ao propósito. Quando Deus criou o homem, Ele liberou uma palavra. Ele disse, eu os abençoo. Ele disse, sede frutífero e multiplicai. Olha, se você nasceu de novo, você precisa ser frutífero. Aonde você for, você precisa deixar a semente do Evangelho. Você precisa deixar a vida de Cristo, você precisa transformar o ambiente. João capítulo 15, Jesus vai dizer assim, no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, diga comigo, quem permanece em Cristo e Cristo nele, o que acontece? Esse dá muitos frutos. Toca no teu irmão e diz, querido, a gente precisa estar na videira. Quem está na videira frutifica. Olha para mim, quem está na videira dá muito fruto. Dá muito fruto. A gente precisa amar o que Deus ama. A gente precisa amar almas, vidas. Gente, a gente precisa orar por vidas, chorar por vidas. Quantas vezes a gente chora pelo carro, a gente chora pela casa, pelo emprego, perdi o emprego, Deus, eu vou morrer. Vai nada, meu irmãozinho. O máximo que você vai passar é um pouco de fome, se você não for desenrolado.
Se você for desenrolado, meu irmão, para fome não tem vergonha não. Eu bato na porta de qualquer um. Queridão, estou com fome, vê uma cesta básica aí para mim. Estou nem aí, velho. E a gente desespera por isso. Agora a gente vê o nosso irmão perdido no pecado, sendo destruído. É aí que está o X da questão. Quantas vidas aí perdidas? A gente está mais preocupado com a vida do fulano, cicrano, beltrano. Ó, deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo que você conquista aqui na terra, carro, casa, não é fruto. Fruto é o que você conquista aqui na terra que vai levar para o céu. Você sabe o que você conquista aqui na terra e vai levar para o céu? Vidas. É por isso que a nossa igreja tem uma visão. Uma igreja família, vivendo amor de Cristo, alcançando o próximo, gerando discípulos nascidos de novo. Uma igreja família não é uma igreja perfeita. Quantos têm famílias perfeitas aqui? Levanta a mão. Ninguém tem. Porque não existe família perfeita. Você tem problema com sua família, não tem? Mas é a sua família, é abençoada. É ou não é? Então nós somos uma igreja família que vivemos o amor de Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados no amor. Deus está nos tratando no amor, alcançando o próximo. Essa é a nossa visão. Amamos almas, vibramos e geramos discípulos. E aí é que está o X da questão: discipulado. Discipular pessoas. Quando a pessoa se converte aqui, você precisa ser um instrumento de Deus para trazer ela para junto, para caminhar com ela, para andar com ela. Gente, a gente precisa ter um coração de Barnabé. Olha como Barnabé foi um instrumento de Deus. Por que Paulo se tornou Paulo? Primeiro por causa de Deus, segundo por causa de Barnabé. Quando Paulo se converteu, ele era o crente mais chato da face terrestre. A Bíblia diz que ele estava em Jerusalém, ninguém aguentava andar com Paulo. Aonde ele chegava, ele discutia. Ele entrava no templo para discutir. Discussão de opinião. Paulo era um cara muito inteligente. E a Bíblia diz que ninguém aguentava as discussões de Paulo. Aí fizeram o seguinte: vamos mandar ele para Tarso. Aí pegaram Paulo, os discípulos, os apóstolos, jogaram ele para Tarso. Vai para Tarso. Em Tarso, Paulo ficou sozinho. Você sabe qual é o pior lugar para um profeta pregar? É na sua própria casa. Jogaram ele logo para Tarso. Todo mundo conhecia Paulo. Paulo, eu vou acreditar na palavra dele, está doido, velho. E aí ele ficou lá em Tarso, esquecido. Barnabé estava em Antioquia. Barnabé era o bispo de Antioquia. Igreja grande, crescendo. Lá em Antioquia foi o primeiro lugar onde os crentes foram chamados de cristãos. Reconhecidos, pequenos cristos. Olha Cristo ali andando. Os crentes começaram a ser chamados de cristãos. A Bíblia diz que quando Barnabé procura saber de Paulo, diz: Paulo está lá, na caverna em Tarso. Barnabé deixou tudo. Entregou a igreja ao seu fiel escudeiro. E foi lá atrás de quem? De Paulo. Trouxe Paulo para andar consigo. A Bíblia diz que ele colocou Paulo ao seu lado e ele começou a discipular Paulo. É interessante que quando a gente fala da parábola das 99 e a última que saiu, a gente pensa que a ovelha que saiu é a ovelha que sai de uma igreja para outra. Não, é a ovelha que sai perdida para o mundo. E o pastor não foi irresponsável de deixar as ovelhas largadas, não. Ele deixou no aprisco e ele foi buscar outra. Barnabé fez a mesma coisa, deixou a igreja em boas mãos e foi buscar Paulo. Preparou Paulo, doutrinou Paulo, fez Paulo crescer. Interessante que no início da caminhada de Paulo, Paulo não entende o que Barnabé faz. Não entende tanto que quando
Barnabé já tinha preparado Paulo e queria preparar outro discípulo chamado João Marcos. O que é que Paulo fez? Brigou com Barnabé. Não, João Marcos não vai não, porque naquela outra viagem ele não chegou no horário. Eu tenho um discípulo que não chega no horário aqui também, mas eu continuo andando com ele, né? Não chegou no horário, a gente marcou, João Marcos não chegou. Barnabé disse, então Paulo, se você quiser ir embora, você vai, mas eu continuo com João Marcos. Deus tratou Paulo lá na frente, você sabe por quê? Porque tudo que você planta aqui, Deus vai te tratar lá na frente, Ele te cobra. O que acontece com Paulo? Quando chega no final da vida, ele escreve uma cartinha dizendo, todos me abandonaram, todos me deixaram. Chama Timóteo, chama Epafrodito, chama os meus discípulos. E aí com muita humildade ele termina a carta dizendo, traz os meus livros. E chama também João Marcos, porque ele vai me ser útil. Ele vai me servir, ele vai me ajudar, ele vai andar comigo, ele vai caminhar comigo. Deus cobrou de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. Deus cobra todas as nossas ações. Deus cobra. Nós temos uma igreja grande, eu não posso cuidar de todo mundo. Eu não posso visitar todo mundo, eu não posso estar na casa de todo mundo. Ontem eu tinha um bocado de lugar para ir ao mesmo tempo. Era noivado, era casamento, era confraternização, era aniversário. Tentei fazer o máximo. Mas quando todo mundo entende seu chamado, você tem um propósito, você foi chamado para frutificar, você foi chamado para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente recebe algo pré-concebido que a gente ouviu falar e a gente não sabe o que é, e a gente cria aquela grande barreira nossa. A gente não conhece. Tem muita gente que diz, não, porque a visão é do diabo, porque a visão é isso, a visão é daquilo. Não é, a visão é bíblica. A gente não está inventando nada. A Bíblia diz que Deus me chamou para ganhar almas. A Bíblia diz, ide a todo mundo e pregai o evangelho, isso é ganhar vidas. A palavra de Deus diz, ide, fazei discípulos, isso é consolidar e discipular. Deus te levantou para ganhar almas, para consolidar vidas e discipular pessoas. Quando a pessoa é ganha, consolidada e discipulada, chegou o tempo de fazer o quê? Ser enviada. Agora vai, meu filho. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Quando você ganha almas, você está gerando filhos para o Senhor, filhos espirituais que Deus te dá. É por isso que Paulo vai dizer para uma igreja, meus filhos, por quem sofro as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Por que eu preciso nascer de novo? Porque quando eu nasço de novo, eu frutifico. Eu começo a dar frutos. Olha para mim, igreja do Senhor Jesus. Nós fomos chamados por Deus por um propósito. Eu queria fazer um desafio a você. Nós estamos terminando o ano. Eu vou terminar essa mensagem agora. Depois eu continuo ela. As crianças, presta atenção. Eu quero desafiar você. Ainda esse ano de 2014, ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Se você ainda não nasceu de novo, peça a Deus uma experiência. Mas eu desafio você a amar pessoas, a investir em vidas, a trazer vidas para se entregar a Jesus Cristo. E quando essas vidas se entregarem, você começar a consolidar e discipular essas pessoas. Deus não te chamou para ficar só, nem no banco, sem frutificar. No mesmo João 15, ele vai dizer que a árvore que não dá frutos,
Ele corta. É por isso que eu não acredito em novo nascimento de pessoas que não frutificam. Porque novo nascimento traz frutos para Deus, traz frutos para a eternidade. Você vai preencher seu livro dos sonhos. Eu tenho certeza que você vai botar muita coisa boa que você quer. E não é errado, eu botei. Eu coloquei muita coisa que eu tinha sonho, que eu tinha desejo. Coisas financeiras, materiais, familiares, pessoais. Mas uma das coisas que eu tenho mais pedido a Deus são almas. São vidas. Todos nós precisamos trabalhar, nós somos um corpo. Você sabe o que é meu sonho? É ver as gerações trabalhando unidas. Independente da sua forma. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. O corpo não é igual, a perna não é igual ao braço, o braço não tem a mesma função do olho. Mas eles trabalham em comunhão, em conjunto. Sabe por quê? Porque são uma só parte. Quando a gente nasce de novo, Deus não prepara vários corpos, Deus prepara um corpo só. Deus te deu a experiência de novo nascimento para você ser um corpo só. Para você poder ter comunhão com o teu irmão e frutificar. Eu queria que você ficasse de pé rapidamente. Feche seus olhos.